E aí, pessoal do Mocizade, estamos aqui mais uma vez para trazer um grande podcast, para trazer muitos conteúdos maravilhosos para vocês. E antes de tudo, quero apresentar meu colega, Diego. Oi, gente, é um prazer estar aqui em mais um episódio com vocês. Espero que hoje a gente consiga aprender muito ainda. E antes da gente começar a falar de muitos temas interessantes, vou chamar para vocês a Elisama, que vai se apresentar, que vai trazer seu currículo aí para gente. Olá, pessoal. Eu sou Elisama. Eu gosto de me apresentar como mãe, mas assim, no trabalho eu sou evangelizadora, né? Então, nós estamos aí na batalha de evangelizar, levar Jesus para os corações infantis e juvenis, e já há algum tempinho. E trabalhei também, agora nós estamos meio que parados, né, por conta da pandemia, na formação de evangelizadores da Casa Fego. Então, é isso aí, meu trabalho hoje é esse, nós continuamos, né, o trabalho, apesar da pandemia, estamos trabalhando com as crianças, com os jovens e estudando para tentar melhorar cada dia, né? Seria evolução. E também temos a Franciele, outra convidada especial. Oi, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Bem, eu sou profissionalmente, né? Eu sou publicitária, professora universitária, também sou mãe, mas trabalho aqui na Federação atualmente, eu componho a equipe de comunicação da Casa FEECO e faço parte da equipe que trouxe o Mocizade para a Federação. Trabalhei durante 14 anos nessa equipe, é um trabalho que eu guardo no meu coração, admiro muito, respeito a trajetória e atendo todos os pedidos. Sou daquelas assim, me chama que eu vou. Então, para você que não segue nossas redes sociais, segue a gente lá para ficar por dentro de todos os projetos, de tudo que o Mocizade faz. O nosso Instagram é @Mocizade, Facebook Mocizade Fego, no YouTube nós temos 2 canais, Mocizade Fego e o Fala Mocidade. E em todos os canais de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e todos os que você achar melhor, nós estaremos lá. E para começar o nosso debate, para começar nossos conhecimentos, eu queria perguntar para vocês qual que é a diferença entre evangelizar e educar. Se existe, né? Se existe. Você fala, Fran? Posso falar? Eu acho que existe uma diferença grande entre doutrinar e evangelizar. Acho que a gente poderia dizer, né? Porque acaba que a evangelização é uma educação evangélica, né? A gente está educando. Agora, se a gente fosse falar em doutrinar, não é a proposta do espiritismo, né? A gente não quer trabalhar só com o conhecimento intelectual dos postulados do espiritismo, né? Quando a gente fala em evangelizar, nós estamos falando de falar para um espírito, né? A gente está falando de falar para o íntimo. Se numa perspectiva inicial, assim, da perspectiva de falar só para o racional, né? Só para o doutrinário, a gente precisaria só de leitura e de conhecimento intelectual. Na perspectiva da evangelização, a gente precisa vibrar e sentir com Jesus. O trabalho ele é espiritual, né? A gente precisa de uma sintonia mais elevada. Então, acho que se a gente entende esses conceitos, aí a nossa visão do trabalho de evangelização ele se amplia. O que você pensa, Elisama? Assim, o que a gente sempre tem em mente é que para doutrinar, né, ou somente educar, basta que eu tenha o conhecimento, né, da doutrina, no caso, o educar seria extrair, né, de dentro do indivíduo. E para evangelizar é necessário amor. Se eu não tiver amor, não tem como evangelizar, né? Então, a diferença entre evangelizar e somente educar ou somente doutrinar é essa.
é o amor, que aí a gente vem arrastando, né, com tudo o que Jesus veio para nos ensinar. Então, o evangelho, ele fala mais alto nessa hora, que é tratar todos, com amor, né, sem distinção, e aplicar esse sentimento amoroso em tudo que a gente for fazer. É um negócio que a gente, pelo menos, tem em mente, né, quando trabalhando com o jovem, das vezes a gente questionar se o jovem ele pode ser evangelizado, né? Porque a gente, pelo menos eu, né, às vezes eu tenho muita impressão dessa evangelização de ser tipo num caráter onde a criança, né, mas a parte infantil tá se formando quanto ser humano. E aí, tipo, já apimentar um pouquinho mais essa conversa, saber se o jovem ele consegue ser evangelizado, né? Se a gente consegue estar trabalhando isso com o jovem. Nossa, que isso, claro que sim. Eu acho um desrespeito alguém pensar uma coisa dessa. Eu Será que gosto, eu gosto. por conta da rebeldia, às vezes? Eu acho que não, né? Eu acho que eu tem uma fala do Leon Denis que eu até separei para esse nosso debate, que eu gosto muito, assim, é do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele diz o seguinte: é necessário despertar a alma humana adormecida por uma retórica funesta, mostrar-lhe seus poderes ocultos, obrigá-la a ter consciência de si mesma, é realizar seus gloriosos destinos. Eu acho que tudo é a maneira como o evangelho e o conhecimento do espiritismo é apresentado para o jovem. Porque se você apresentar para o jovem a possibilidade dele despertar poderes ocultos, ter consciência de si mesmo e um glorioso destino, e se isso for interessante, o que é isso, né, gente? Sucesso total. Eu penso assim, né? As possibilidades de você fazer isso num contexto em que eu posso me sentir útil à minha comunidade, à minha sociedade, né? No contexto em que eu estou envolvido, conhecendo pessoas. Aí a gente traz as características da juventude, né? Como é evangelizar o jovem, né? Eu não posso esperar que o jovem se comporte como uma criança, dando beijo e abraço na tia, na evangelizadora. Não é assim, não é que o jovem vai se comportar. Mas eu penso que você demonstrar para o jovem todos os seus poderes, enquanto espírito, né? Ampliar a consciência dele, demonstrar para ele a responsabilidade perante a própria encarnação, é a grande possibilidade da evangelização, né? É a forma como a gente pode contribuir. Acho que é quem acredita que o jovem não pode ser evangelizado, e eu sei que durante muito tempo isso foi perpetuado e repetido aí, né? Em algum momento no movimento espírita, estava equivocado, com certeza. Então, assim, essa questão do jovem, às vezes, é conseguir acessar o coração deles. E como que a gente vai fazer isso, né? Com práticas bacanas que possam envolvê-los, né? Eu acho que uma coisa importantíssima da gente conseguir acessar o coração desses jovens é dando oportunidade para eles se sentirem pertencentes, né? Àquele centro, aquela casa que está ali acolhendo eles, né? Então, quando ele tem uma função, ele tem uma atividade que ele acha legal, ele vai sempre estar colaborando, eles são maravilhosos nesse sentido de ajudar, né? Eles querem ajudar. Quando você fala para um jovem, um mini jovem até, assim, olha, você vai cuidar, não sei, a gente já teve algumas experiências assim, ó, você vai fazer uma aula para os meninos menores. Nossa, eles se sentem e eles são tão caprichosos assim e caridosos até, né, com o fato que a gente fica encantada. Inclusive tem gente que comenta, né, da juventude de Goiás, como os jovens de Goiás são trabalhadores, são receptivos. A gente já viu isso, a Fran deve ter visto também, o Diego, encontros que a gente faz que envolvem a infância e os jovens vêm ajudar.
Meu Deus, como é bom trabalhar no meio daqueles meninos. Eles são muito animados, eles são envolventes, mas o que está acontecendo? Foi dado responsabilidade para eles, né? Então a oportunidade de evangelizar está ali, que é a convivência, ficar no meio da gente. E ali a gente não perde a oportunidade, né, de falar de coisas boas e de falar de Jesus, né? Eu tenho assim a sensação, porque eu enquanto evangelizadora, de jovem, de adulto, eu nunca consegui evangelizar criança, né? Eu tenho bastante dificuldade. Inclusive, eu falo assim que a minha limitação com criança, assim, eu tenho a paciência o suficiente para cuidar dos meus filhos, e olha lá, são só dois. Mas eu sou professora universitária e me dou muito bem com esse universo e tal. E evangelizo adultos hoje em dia, né? Vocês estão rindo, né, gente? É porque pode acreditar, dá certo no final. Mas por que eu estou dizendo isso? Assim? Porque eu nunca fui a evangelizadora pirotécnica. Nunca. De fazer mil e uma dinâmicas. E eu nunca fui essa pessoa, né? De muitas atividades pedagógicas e etc. Eu sempre fui a evangelizadora que sempre leu muito, que contou muitas histórias, mas que, sobretudo, sempre buscou ter muita empatia com a figura do jovem. E sempre me dei bem, eu sempre tive uma experiência boa com a evangelização juvenil, com o trabalho com o jovem, sempre me senti bem e tive um bom feedback dos meus coordenadores, dos trabalhos em que estava inserida ao longo do tempo. Lógico, sempre disposta a aprender. Então, num processo de autoanálise, né, eu acho que o mais importante para evangelizar o jovem é essa empatia de entender, né, quem é o jovem, quais são as necessidades dele naquele momento, como porque assim, às vezes as pessoas têm uma sensação de que é tão complicado chegar no coração do jovem, que é tão difícil, que precisa de tanta coisa, de tanta tecnologia, e não é isso, né? É aquela coisa assim de eu te vejo, aquela musiquinha, eu te vejo como é bom te olhar, né? Realmente, assim, eu tô te enxergando, jovem. Aqui, ó, eu tenho quase 40 anos, que é o meu caso, mas eu tô te ouvindo. Aquela menina que tinha 14 anos de idade existe em mim. Eu lembro das dores que ela tinha e das angústias. Eu sei como é ter 14 anos. Mas eu sei também como é ter 40 e a trajetória. Será que a gente pode estabelecer uma relação de confiança? Essa empatia, sabe? Porque cria-se um mito em cima da figura da evangelização do jovem. E se a gente volta lá na fala do Emmanuel, né, que é você falar ao coração do indivíduo, a gente falar de Jesus, sabe? Não é tão complicado assim. É verdade. A Fran falou um negócio aí sobre a empatia e também de ter um pouco de dificuldade com a infância, né? Eu me identifico completamente com isso. Eu acho que eu não me dou bem com trabalhar com a infância, né? Às vezes eu até ajudo, né? A tia Elisama sabe, porque às vezes eu tento ali, mas não é o meu ambiente ali que eu me sinto confortável. E essa questão de ter empatia eu acho fundamental dentro desse trabalho, né? Porque o jovem é muitas vezes visto como um rebelde, como o que tem muitos problemas, que é uma geração mimimi, tipo assim, não é assim. A gente tem que realmente ter essa empatia de estar ouvindo, de estar tentando entender, de dar atenção, porque é uma necessidade, tipo, não só do jovem, de todo mundo, né? Todo mundo, às vezes, precisa de um momento para ser ouvido, para ser entendido, para entender o outro entender as dores dele, né? E isso é muito importante como um evangelizador, né? Que é como a função de estar passando alguma coisa para esse jovem. Se a gente não ouvir e quiser só passar conteúdo, só jogar coisa, a gente sabe que não vai estar fazendo o trabalho certo, né? Sabe que uma vez tem uma pessoa, eu sou trabalhadora da federação, mas eu também frequento o CEGAL, né? O Centro Espírita Grupo André Luiz. E um ex-presidente nosso, ele fez uma reflexão uma vez que ele estava propondo uma mudança na forma como o acolhimento das pessoas que buscavam atendimento fraterno era realizado. E ele falou uma coisa que me tocou profundamente, assim, a forma de pensar a casa espírita como um todo.
Ele falou assim: minha filha, você já viu tanto que a gente é bonzinho, bondoso com os obsessores na reunião mediúnica? A gente conversa com eles, fala assim: meu irmão, você precisa encontrar com Jesus. A gente pega, quase pega na mão do obsessor e ora com ele, mostra para ele o caminho, chama a mãe dele desencarnada, conversa, ouve o obsessor. Aí chega o encarnado na casa espírita. A gente não ouve o encarnado, a gente taca o Pentateuco kardeciano na mão dele e quer que ele aprenda sozinho. A gente não cria espaços para que o encarnado na casa espírita desabafe, fale das suas dores, para a gente pegar na mão do encarnado, para eu fazer uma oração com o encarnado. Isso precisa mudar. Então, quando a gente fala de empatia com o jovem, é isso, né? Porque ser jovem não é e ser gente no mundo de provas e expiações aí nessa transição, mas ser jovem em especial não é a coisa mais simples do planeta Terra, né? Você está ali numa transição de corpo, um monte de hormônio, aprendendo a lidar com a sua sexualidade, tendo que escolher profissão, estudar, família, tendo ali que se, né, criar se diferenciar dos seus pais para poder crescer, se desenvolver, tem um tanto de coisa acontecendo. E o povo ainda vem falar que você é rebelde, que você é preguiçoso. E não, gente, por favor. Mas o obsessor é bem tratado. Nossa, meu irmão. Vocês falaram dois pontos, tanto a Tia Elisama como a Fran, sobre oportunizar e criar espaços, né? O quão importante é isso. E além disso, a gente precisa de ter uma capacitação, né? Não é simplesmente, tipo assim, cheguei, tô trabalhando, vou evangelizar. Tipo, não é muito simples. E aí eu queria entender um pouco de vocês, né, como evangelizadoras, não que eu não seja também, né, hoje, mas como que seria esse processo dessa capacitação para esse início nesse trabalho de evangelização, né? Às vezes iniciou no trabalho ali dentro da juventude, dentro da mocidade, e como que eu sei, como eu vou estar me capacitando para estar futuramente, no futuro próximo, né, cuidando da parte da evangelização. Bom, olha, a gente sempre tem os cursos de capacitação. Porém, quando a pessoa chega, a gente precisa sentir, né, o que ele está disponível a oferecer, e ele mesmo vai se sentir bem quando convidado a participar. Na parte da evangelização infantil, a gente convida, as pessoas primeiro para, tipo, trabalhar com auxiliar de sala, sei lá, e vá acompanhando o evangelizador mais experiente, e depois ele, quando ele vê, ele já está trabalhando. Com o jovem, é a mesma coisa. Inclusive, quando eu iniciei minhas atividades da federação, quem evangelizava as crianças era a mocidade. O pessoal da mocidade se preparava, eles faziam seminários, eles estudavam um horário mais cedo, e mais tarde as crianças chegavam e eles assumiam a sala. Eu trabalhei muito tempo com isso, depois eu fui para ajudar. Inclusive, é por isso até que eu me identifico com vários jovens que frequenta a federação por isso, porque eu tenho amor pelo trabalho e eu acabei, assim, sintonizando com eles, né, e depois uns acabaram afastando, vai renovando, né, vai renovando os jovens, mas na verdade, o sentir, né, a pessoa que sente. Quando eu iniciei os estudos, eu pensava assim: "Não, eu nunca vou conseguir evangelizar nem criança, nem jovem, acho que minha praia vai ser falar com adulto e tal". E depois eu fui sendo convidada a trabalhar. Aí quando você é convidado, você começa a despertar, então tem que haver esse despertar mesmo na pessoa, que é a vontade de servir, e ela mesma vai se capacitar, ela vai estudar, ela vai tirar dúvidas com os que já sabem mais, né. Então o estudo, ele é fundamental. A gente indica primeiro um curso de capacitação, quando havia, hoje os cursos estão todos no EAD, né, é estudar mesmo, porque como que você vai falar de uma coisa, né, que você não sabe, então você tem que ir atrás. E muitas vezes quando a gente prepara uma aula é a hora que a gente mais aprende.
Eu falo sempre isso para os jovens e para todos os evangelizadores iniciantes. Olha, quando a gente vai preparar uma aula, a gente estuda e é a hora que a gente vai aprender, né? E depois a gente vai falar com as crianças, com os jovens e eles vão e a gente vai tentar fazer isso, né? Que é plasmar os ensinos de Jesus naquelas mentes, naqueles corações. Então, para mim, é isso. É o interesse, a vontade, né? E ter amor pelo trabalho. Muita gente fala assim: ah, mas eu nunca fui numa sala de aula, como que eu posso? Qual que é o requisito? Falar, o primeiro é amar as crianças e o trabalho, amar os jovens e o trabalho. Você tem que ter amor por essa função, porque senão o seu trabalho fica capenga, né? Então, a gente precisa gostar disso daí. Aí depois a gente vai se formando, vai estudando e a coisa vai deslanchando. Mas eu penso que como o trabalho ele é espiritual, e a capacitação técnica, ela é essa da gente buscar aprender a planejar uma aula, aprender dinâmicas, né? Metodologias novas, está em evidência agora a gamificação, você aprender a trabalhar uma aula toda em forma de jogo e etc. Isso é a capacitação técnica. Às vezes, uma oficina, um curso curto, a gente aprende. Agora, a que vai favorecer a sintonia espiritual, né, é a capacitação permanente, que é aqui é o estudo, né? E aí é o André Luiz, até nos domínios da mediunidade, ele fala sobre isso, né? Como é que o pensamento ele é a base de todas as manifestações mediúnicas, e se nós estamos aqui ponderando que o trabalho ele é espiritual, então eu tenho que trabalhar o pensamento, enriquecê-lo, concorda? Então, o evangelizador não pode negligenciar a necessidade de estar em estudo permanente de elevada qualidade. É ESD, é AD, estudo das obras básicas mesmo, para ser um bom evangelizador, um bom instrumento nas mãos da espiritualidade no momento que a aula vai acontecer, né? É o que eu penso acerca de capacitação. Porque o trabalho ele é espiritual, então não tem como eu negligenciar esse lado do trabalho. Então, Fran, a gente precisa ter o argumento, né? O argumento correto na hora que a gente for questionado, ou até mesmo para a gente passar o que a gente precisa passar. Então, essa sintonia é muito importante, né? O evangelizador estar sintonizado e praticar aquilo que ele está querendo passar. Essa aí é fundamental, porque, na verdade, a evangelização, tanto como a educação mesmo, a nossa missão como pais, como mães, é exemplificar. É a única forma de ensinar, né? De mostrar. Então, é importantíssimo. Então, eu preciso estudar, preciso ter a parte técnica também e praticar aquilo que eu estou dizendo para o jovem fazer. Eu tenho que fazer também, né? Exatamente. Não, E é muito antes da. curioso. Ah, desculpa, pode falar. Não, eu ia falar de quão legal é quando a gente se inicia nesse trabalho de evangelizar, né? Eu não tenho muito tempo que eu evangelizo, mas eu lembro, tipo, como se fosse ontem da primeira aula que eu dei. E eu lembro das aulas que eu dou hoje em dia. E, tipo assim, eu vejo o quanto eu já aprendi, o quanto eu já melhorei. E, tipo assim, a gente não fica acomodado, né? A gente sente prazer em estar aprendendo, né? É meio que natural essa capacitação quando a gente faz esse trabalho com amor, que até a Tia Elisama falou, desse ter esse amor ao trabalho, de ter amor ao jovem, de ter amor à criança, né? Então, tá fazendo aquilo ali com amor, a gente tá constantemente querendo aprender e fazer o melhor dentro do trabalho, né? Isso, fundamental. Fundamental, né? Eu acho que esse sentimento, assim, acho que isso é que nos move no trabalho, né? Eu acho que é essa sensação de que a gente se sente útil e que a gente se sente melhor trabalhando é o que nos move no trabalho, é o que nos transforma através do trabalho. Isso é incrível. Porque, de verdade, a espiritualidade não precisava da gente, não, né, gente? Muito assim, não precisava, não. Mas acontece que os meninos, às vezes, não veem os espíritos, né, Fran? Ué.
Tem que ver a gente. Tem que vir a gente. E aí é incrível, é maravilhoso, assim, gente, nossa, você fala assim, você vai lá e planeja uma aula, se dedica, se programa, estuda, e aí no momento que você vai ministrar a aula, você percebe a intervenção da espiritualidade, porque de repente vem exemplos na sua tela mental, argumentos que você fala, nossa, de onde é que veio isso na minha cabeça? Mas tá vindo, deixa eu usar, né? Porque você vê que está sendo instrumento da espiritualidade diante da necessidade daquele grupo ali. E aí no final do trabalho as pessoas falam o quanto foi tocante, que atendeu às necessidades e etc. E você fala, gente, eu não sou ninguém, né? E estou aqui contribuindo com uma palavra que inspirou, que consolou, que fortaleceu, que às vezes, no caso do jovem, às vezes é uma única oportunidade. Quantos jovens vão um dia, uma vez na mocidade espírita e não voltam nunca mais, né? Vai um dia só. Às Verdade. vezes é a única oportunidade da vida dele, de juvenil, de ouvir de Jesus. Aí aquela única oportunidade você fez mal feito, você planejou correndo, sabe? Acho que a gente tem que pensar melhor sobre a responsabilidade e o compromisso com o trabalho mesmo. Muito E importante. assim, às vezes a gente falando assim, né, Fran? Aí a Uhum. pessoa pensa, eu estava até pensando em começar a evangelizar, mas esse negócio de compromisso tão sério assim, né? Será que eu vou conseguir e tal? Então a gente faz assim, a gente começa devagarinho, dando pequenas responsabilidades, né, para a pessoa que está iniciando. E depois ela mesma vai sentir essa necessidade. E outra, se não for a praia dela, ela mesma vai sair, não vai conseguir fazer. Né? Então, é a gente, nós que estamos ou coordenando ou administrando algum grupo, dá oportunidade. Porque às vezes é que ele quer trabalhar e ele pensa que ele não vai conseguir. A gente dá força e tá. Se ele vê que realmente não deu conta, aí ele vai fazer outras coisas, né? Tem muita coisa para fazer, sem ser Trabalho não falta, né? estar dentro da sala de evangelização, né? E, Então, não é sobretudo, desanimador, pelo contrário, é dor, é muito bom. E quando a gente sente esse amor, sente que esse trabalho faz tão bem para as pessoas, né? Que nós estamos ali evangelizando espíritos. Às vezes está no corpinho pequenininho ali da criança, o jovenzinho, mas é um espírito às vezes milenar que traz experiências fantásticas, já vividas, às vezes muito mais do que você que está ali como evangelizador. Então, a nossa fala é para animar o trabalhador, para ele se sentir bem e adiante, seguir adiante. Como dizia Erasto lá no Evangelho, né? O arado está pronto. Ide, arai, levai a palavra, né? De Jesus, o ensino de Jesus. Essa é a nossa missão. acho que você tocou num ponto importante aí para as coordenações, né? Às vezes o coordenador da mocidade espírita, naquela ansiedade de formar trabalhador para a mocidade, sai distribuindo trabalho para qualquer um que quer trabalhar. E aí, com o tempo, com a experiência, a gente vai percebendo que, salvo raras exceções, normalmente não dá certo. Por exemplo, você delegar função de assumir turma, de evangelizar sozinho um jovem de 14, 15 anos de idade, por mais que ele seja o prodígio do estudo da leitura. Por quê? Porque ele não responde pelo ir e vir dele sozinho, depende dos pais, da família. Ele não tem independência. Normalmente evangeliza com melhor performance e compromisso quem tem a partir de 18 anos de idade, não por competência, mas por essa capacidade, né, de responder melhor pela sua agenda, por... Então tem algumas questões assim que o coordenador do trabalho ele precisa ficar atento assim, qual é a capacidade de colaboração que esse trabalhador tem. Às vezes o trabalhador desiste de ser trabalhador porque ele ficou com tantas responsabilidades em mãos, falou assim, nossa, não dou conta, eu não consigo, ou então eu estou sozinha aqui nessa tarefa de evangelizar. Quando o ideal, o correto, é você pegar na mão e ensinar, né? Com uma perspectiva Verdade. de estagiário mesmo, né? Eu vou ensiná-lo
Aí hoje você vai me ajudar a aplicar uma dinâmica aqui na aula. Ah, e aí, como é que foi? Você curtiu? Foi bom? Aí na próxima aula, vamos planejar a aula junto, é formar trabalhadores, que a Elisama colocou, né? Você vai delegando É, aos poucos. E aí a pessoa vai avaliando. Às vezes não, ela, não, eu não vou ser evangelizador, mas às vezes é um excelente trabalhador para trabalhar na secretaria da mocidade, que vai cuidar do financeiro, que vai captar recursos para fazer evento, e tanto que a gente precisa de trabalhadores assim, né? Então, é realmente ter essa sensibilidade. Ah, eu preciso de trabalhador, mas peraí, vai com calma, né? Não joga uma bomba gigantesca na mão da pessoa, porque às vezes você até assusta, né? Claro, enquanto coordenadores, capacitar toda a equipe, porque essa formação permanente, ela é uma necessidade de todos, né? Porém, na hora de delegar a função, avaliar, né, a capacidade de cada um colaborar de maneira efetiva, né? E avaliando com a pessoa. E aí, como é que foi? Feedback dela. Foi bom, foi ruim? Senti confiança, não senti? O que você quer fazer? Vamos seguindo e tal. Um processo que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Que às vezes a gente não conversa muito no dia a dia de trabalho com a juventude, esse trabalho de movimento espírita, por isso que é tão importante a gente ter essas oficinas que o Mocidade faz, de compartilhamento de experiências das mocidades espíritas, que aí vem uma pessoa assim, né, velha igual eu, vai contar. Ô, Marina, ô, Marina, esse problema que você tá aí, né? Em Anápolis, 10 anos atrás, a gente já teve lá em Caldas Novas. Foi assim que a gente resolveu. Vamos adaptar essa ideia? Será que vamos discutir como é que ela pode ser melhorada? Porque é isso, né? Tem algumas coisas que é só na base da experiência mesmo. A gente vai compartilhando, vai aprendendo, vai aprimorando. E é isso aí. exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Tentando passar essa Exato. experiência de vocês para jovens. Às vezes a gente até estava brincando num grupo que a gente está tentando atingir jovens trabalhadores da juventude de Goiás e talvez do mundo, por que não? Porque hoje é muito mais fácil, né? A gente, por exemplo, na Mestre, né, na cidade aqui de Anápolis, às vezes a gente tem 3 frequentadores da Nova Zelândia. Então, Porque Legal. aquelas bandas de lá não tem centro Que espírita, né? beleza, né? pois é, então hoje é muito simples fazer esse intercâmbio, né? E aí, já aproveitando, no livro de diretrizes e de orientações, ele vem trazer para a gente 3 pilares filosóficos sobre sobre essa atitude, né? Sobre essa evangelização. São 3 eixos da tarefa, que aí ele vem falar sobre o conhecimento doutrinário, o pensar, o aprimoramento moral, o sentir e a transformação social, o agir. E aí eu quero saber de vocês qual que é a importância da gente separar nesses 3 eixos a ação evangelizadora. Bom, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa desses 3 eixos, né? Nós precisamos pensar com sentimento elevado para depois entrar em ação. E aí a gente precisa ter esse norte, né? Com o conhecimento doutrinário, o estudo, a formação do trabalhador mesmo, para que o trabalho seja efetivo, né? E a gente consiga fazer a formação à medida que estamos também estudando. Né? Na parte dos evangelizadores da infância, essa formação ela é permanente, assim como a Fran disse que da juventude também necessita-se. Né? Então, a gente precisa estar empenhado em não esquecer, né, do pensamento, sentimento e ação conjuntos, conjugados, para a gente ter um resultado bom. E essa é uma tríade tão importante que às vezes assim, e é uma parte, é uma questão assim delicada em quando a gente fala de casa espírita e de movimento espírita, principalmente na parte do agir, né? Porque espírita adora estudar. Nossa, mas espírita gosta, né, gente? A gente é palestrinha, a gente adora um livrinho, nossa, um congresso, mas a gente gosta demais da conta.
Aí, na hora que vem os perrengues da vida, a gente descobre que só sabia na razão, a gente começa a refletir, opa, parece que eu preciso trabalhar o sentimento. E aí a gente faz umas reflexões pessoais. Então, em termos de trabalho, aprimoramento do trabalho com jovem, chegou-se essa percepção, né? Que para a gente alcançar o coração do jovem, a gente precisa sim, né, trabalhar esse conteúdo, esse currículo que vai vir da necessidade do grupo, com os princípios, né, da doutrina espírita, que precisam ser trabalhados, claro, trabalhar o pensamento, mas trabalhar o sentimento do jovem, afinal, a gente está falando de espírito que tem necessidades, e que tem necessidades que às vezes são bem locais, né, dependendo assim do grupo específico que eu estou trabalhando, às vezes é uma comunidade que tem, sei lá, muitas famílias com usuários de drogas, né, baixa renda, são tantas, ou então a comunidade com altíssimo poder aquisitivo, às vezes, como é algumas regiões da cidade, mas com muitos problemas familiares, enfim, sentir, trabalhar o sentimento, né, elaboração, fazer esse conhecimento intelectual vir para o coração. Mas sem a ação, como é que eu, sem a vivência, eu vou aprender? Como é que às vezes as nossas maiores dificuldades na escola de aprender física, química, é a distância entre a teoria e a prática. E é aí que mora o problema na casa espírita, por quê? Porque a casa espírita, às vezes, o movimento espírita também, já vi isso demais, não vou nem, né, vocês sabem disso, não querem deixar o jovem trabalhar, mas não pode assumir essa responsabilidade. Não, mas vai levar esses meninos para a rua, eles não conseguem se comportar. Não, meu querido, mas a gente não está querendo fazer uma revolução na rua, não. A gente está querendo só visitar um abrigo de idosos, né? A gente está querendo só ajudar na sopa do centro. A gente está querendo só colaborar na limpeza da casa espírita, né? A gente está querendo vivenciar aquilo que a gente aprendeu, porque qualquer teoria que a gente vai ler sobre educação, a gente aprende melhor como? É fazendo, muito mais do que ouvindo. Por que que no centro espírita tem que ser diferente? O espírita acha que está comprando conhecimento cada vez que compra livro. Aí tem uma feira gigantesca de livros, assim, todo o congresso espírita no Brasil inteiro. Mas e a prática? E a vivência? E a possibilidade de fazer a prática assistencial e sentir aquela conexão entre a palestra que ele assistiu, a oficina que ele fez, a possibilidade de colocar aquilo em prática e falar assim, poxa vida, olha que emoção! Parece que agora tudo fez sentido na minha existência, né? E ali com assistência à espiritualidade. Então, pensar, sentir e agir, no caso do jovem, é fundamental. Porque aí, se a gente pegar esse pensar, sentir e agir, tanto a perspectiva da teoria da pedagogia, porque é agindo que a gente aprende, é colocando em prática que a gente aprende, tanto a perspectiva desse momento da fase da vida, o menino está cheio de hormônio. Ele não consegue ficar sentado quieto, né, Eduardo? Cadê Eduardo? Eduardo, nossa senhora, era tão fácil evangelizar o Eduardo. Para caladinho na mocidade, né, meu querido? Vai estar aqui para não deixar mentir. Passa, essa fase passa. Mas o menino, ele não dá conta de sossegar quieto, parado da cadeira. Ele não consegue. Aí eu quero que ele fique uma manhã inteira na mocidade sentado ouvindo falar de Leon Denis, de Ney Lobo, de Emmanuel. Emmanuel parecendo que é a coisa mais interessante do planeta. Não, né? Não vai ser, né? Ele precisa ter essa vivência, colocar essa energia em prática. E eu acho que não tem nada que ilustre isso melhor. Acho que a beleza da trajetória do Cristo é incrível, porque ele manda todo mundo do evangelho seguir, vai no PEX mais, sua fé te curou, meu filho. Né? Quem que ele chama para andar com ele? É o jovem rico, são os apóstolos que eram todos jovens, ele só chama para caminhar, para agir, para disseminar o evangelho, gente, é o jovem. Tá lá na vivência do Cristo. Deixa o jovem trabalhar na casa espírita, pelo amor de Deus, dá oportunidade, igual a tia Elisama falou, na casa espírita, movimento espírita, para com isso de que vai dar trabalho, de que vai morrer no meio do caminho, não vai acontecer nada disso, não.
Não, Fran, e assim, quando a gente olha, né, nas obras básicas, quem que mais ajudou Kardec na época da codificação, Pelo né? amor de Deus, eu Todos fico os médios eram nervosa. jovens. Eu sou das que fica nervosa. Não vem com essas conversas do meu lado, não, que você é papo furado de velho. Você estudou um pouco? Verdade. E só queria informar que quem vai editar o áudio é o Eduardo, viu? Ah, tá. Eu pensei que você queria me informar que eu tava ficando velha, que eu ia ter que furar essa. Eu queria te informar que você tá ficando velha. Olha, a gente não pode esquecer a nossa criança, né, Franzinha? Não, Nossa criança interior. não. A minha tá vivinha. Então, dando continuidade, como a gente falou sobre como evangelizar, sobre o que fazer para evangelizar, né, na questão da capacitação, e agora eu queria saber de vocês qual é a finalidade de estar evangelizando os jovens, de estar evangelizando as crianças, e emendando aí na pergunta, qual é a nossa responsabilidade como evangelizadores para a formação, para a edificação do Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Essa é grande. Então, Menino do céu. então, assim, a finalidade, na verdade, da evangelização é o bem-estar daquele espírito recém-reencarnado com ele mesmo, com o seu próximo e com Deus. Se nós conseguirmos na evangelização fazer com que esse espírito fique bem nesses três aspectos, a gente já vai ter ganho assim bastante crédito aí, né, com o Criador. Na verdade, nós somos somente coadjuvantes, porque o papel primordial de evangelizar está na família. Né? Então, a evangelização ela é apenas um complemento. Só que, assim, nós sabemos já, com base em experiências e tudo, que muitas vezes o jovem, a criança pequenininha não, mas a maiorzinha, assim, de 7 anos, eles às vezes escutam mais o evangelizador do que os próprios pais. Eu gosto de falar assim, que às vezes nós temos mais, nós evangelizadores temos mais influência sobre a criança e o jovem do que os pais. Por quê? A gente acaba falando a mesma coisa que os pais estão falando, só que numa linguagem diferente. E nós não vamos cobrar deles as coisas, nós vamos passar e vamos mostrar, ensinando, evangelizando, educando. E eles vão se sentir assim, eles vão sentir a confirmação do que eles estão ouvindo lá em casa, né? Ou não, porque hoje tem famílias que às vezes não pensa muito nessa parte, né? Leva o menino para evangelizar porque não consegue falar de Jesus para ele. Nós já vimos vários casos que acontece assim, as mães não conseguem falar de Jesus para a criança. Perguntaram uma vez até para o Chico, a mãe perguntou, quando é que eu tenho que começar a evangelizar meu filho? Aí ele perguntou, quantos anos que ele tem, né? Não, ele já tem 1 ano. Eu falei assim, mas ele já deveria ter começado quando estava lá no seu ventre. Então, assim, a gente, como evangelizador, a gente sabe que o papel principal é da família, porém, nós temos um papel importante. Então, se a gente conseguir fazer com que eles fiquem bem nesses três aspectos, nós ganhamos o jogo sempre. Acho que é ajudar a disseminar essa mentalidade cristã, sabe? Para que o jovem possa fazer escolhas, porque o jovem está no momento de fazer escolhas. A criança, ela não faz muitas escolhas, os pais fazem por ela. Então, ali a criança, a gente está plantando sementinha, né, para frutificar um dia. Mas o jovem não, ele está fazendo escolhas o tempo inteiro, né? Ele começa a sair sozinho, ele começa a namorar, ele vai escolher profissão e etc. E aí, o nosso trabalho, no meu entendimento, além de fazer com que ele se sinta bem com ele mesmo, para que ele possa, né, sentir bem na presente encarnação, é ajudar ele nessa formação dessa mentalidade cristã, que vai ajudá-lo a fazer essas escolhas que vão contribuir para a sua evolução, né, para
tarefa que é desafiadora, que é crescer, né? A gente vem com esse desafio o tempo inteiro, está tendo que escolher porta estreita ou porta estreita ou porta larga, o tempo inteirinho, né? E aí o que vai sustentar, o que vai fortalecê-lo, né? O que vai manter o equilíbrio desse indivíduo no momento, né, dos seus desafios. E aí eu me recordo na minha juventude, né? Eu tive o privilégio de ter uma juventude muito tranquila, assim, sem problemas familiares, problemas financeiros, graças a Deus, nada disso aconteceu. Mas no final da minha juventude já vieram os desafios aí, desafios, né, de mediunidade em desequilíbrio, desafios afetivos e etc. E aí foram aquelas experiências, aqueles conhecimentos, toda aquela vivência ali que me sustentou naquele momento de dor, de dificuldade, né? Então, eu acho que é um trabalho assim importante, né? E sobretudo, né, quando a gente fala de uma mentalidade cristã, no caso da evangelização espírita, né? É o combate ao materialismo, né? Porque se a gente está vivenciando tantos desequilíbrios, estamos aí num momento de crise sanitária, de crise econômica, social, política. Todas elas têm uma relação com o consumo desenfreado, com o capitalismo selvagem, todas, né? A gente tem que inaugurar uma nova mentalidade na humanidade, né? E aí, como é que faz? Né? Se a gente não começar a estudar, estabelecer essas reflexões e propor para o indivíduo, vamos começar a fazer escolhas diferentes junto, né? E aí o jovem faz escolhas o tempo inteiro, ele está fazendo escolhas. Né? Todos os movimentos sociais foram, todos os movimentos, grandes movimentos sociais foram capitaneados por jovens, as grandes mudanças foram capitaneadas por jovens, as obras básicas foram psicografadas por jovens. O jovem não é o futuro da casa espírita, ele é o presente. Se não trabalhar o jovem, a casa espírita morre. Então, é ação, né? Realização, é sustentar o jovem nas suas escolhas. Né? A criança é a sementinha, né? O jovem é a ação o tempo inteiro, na minha percepção pessoal, né? A Elisama tocou num assunto que eu adorei e que foi a fala do Chico Xavier, né? De começar a evangelizar a criança desde o ventre. E eu lembro de Isso. uma palestra que eu assisti, que inclusive foi a MEM, lá na federação que organizou, com a Ana Paula Vec, que ela falou sobre todo o processo, né, pré-natal ali. E, gente, aquilo não saiu da minha cabeça. O quão é importante ter um momento de evangelização desde o útero, né? E é agora que a gente está tendo documentos orientadores para a evangelização de bebês, é agora que a gente está despertando para essa parte, sendo que são coisas que básicas, né? Que a gente já devia ter feito há muito tempo. Mas isso tem a ver também, Marina, com a mudança do pensamento social acerca da infância. É porque tem pouco tempo que o bebê e a criança começaram a ser pensados enquanto sujeitos que constroem saber, que aprendem também. Então, e aí isso chega dentro da doutrina espírita. Se a gente parar para pensar, até o século XIX não existia a palavra jovem, adolescente. Você tinha criança, que era um mini adulto, e adulto. Tem noção que até o século XIX a palavra jovem, adolescente, essas palavras não existiam? A gente casava com 13 anos, com 14, não fazia sentido ter a palavra adolescência. Com 32, com 35, nós já éramos idosos, estávamos morrendo. Então, assim, a gente vive, né? A gente vive, quando a gente lê assim no documento, está fulano era ancião, morreu muito velho, morreu com 50 anos. Hoje os nossos avós chegam aos 90 e tantos com tranquilidade, a maioria deles, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento histórico, social muito específico, de reconfiguração de valores diversos, uma nova percepção acerca do nascer, acerca da importância da infância,
acerca da juventude e acerca até mesmo do envelhecimento. Pô, estou fazendo 70 anos, estou me aposentando, mas eu ainda vou viver mais 20, quase 30, e eu vou fazer o que da minha vida? Vou ficar tomando remédio? Sabe? E aí a gente começa a repensar também a inserção do idoso na casa espírita, que não vai ficar só fazendo bordado, sabe? Então tem muitas reflexões da perspectiva até mesmo sociológica. E aí quando a gente começa a enxergar o bebê dentro do ventre, é porque a ciência já começou a enxergar o bebê. Aí você vem nessa esteira aí vem esse movimento de renascimento do parto, de humanização dos partos, do maior cuidado com a gestante, coisas que até então não existiam, sabe? Cuidado com a primeira infância. Antes falava assim, não, pode levar um menino para a escola só a partir de 6 anos de idade. Hoje em dia, os estímulos na primeira infância, eles são super valorizados. Não, quanto mais cedo for para a escola, melhor para o desenvolvimento infantil. E aí, sabe, as conexões neurais, o desenvolvimento do espírito. E aí a gente casa isso com o nosso entendimento da doutrina espírita, de que até os 7 anos de idade é o período que o espírito está mais aberto a aprender os preceitos evangélicos. E você fala, nossa, gente, não, essa idade é a idade, né? Vou usar aquele jargão, vou dar tudo de si aqui, enquanto pais e mães, né? Para poder oferecer para esse espírito que eu recebi aqui nessa família a melhor, a melhor formação, as melhores referências, vivências, afeto, o que eu puder oferecer para ele ser acolhido, se sentir bem na presente encarnação, porque é uma encarnação definidora também. Eu gosto de pensar, assim, acho que eu estou até falando demais, vocês me interrompem aí. Mas eu gosto de pensar, por exemplo, essa área da psicologia e da teoria da sistêmica, por exemplo, das constelações familiares, que é uma coisa tão recente em termos de terapia, assim, gente, a gente começando a repensar as relações familiares, perdoando os nossos antepassados para seguir em frente. É a primeira geração que faz isso. Com certeza as próximas serão melhores, a gente vai deixar de carregar desafetos. Vamos pensar isso em termos de trajetória de espírito e em trajetória de humanidade. Toda uma geração, um contingente de pessoas que decidiu perdoar os seus antepassados para seguir melhor no restante da vida e com certeza as próximas encarnações. Então, um momento assim da humanidade mesmo, não é só acontecer isso na casa espírita é um eco de um momento maior em termos de sociedade. Maravilhoso. Pois é, sem palavras. Mas, gente, já passando para uma segunda parte do nosso episódio, antes, né, de passar para a segunda parte, que é um momento mais descontraído, eu queria saber se alguém quer falar mais alguma coisa quanto a isso, que a gente, nesse segundo momento, a gente foge um pouco desse assunto. Se alguém quiser complementar algo, fala. Agora é a hora. Eu acho que para mim está tranquilo. E a gente tem que observar somente assim. Eu outro dia eu estava falando sobre a geração nova, que está lá na Gênese, né? E fala assim desses espíritos que estão vindo agora, que vão fazer parte da nossa transição, que é lenta, gradual, mas ela está aí, ela está acontecendo. Basta que a gente tenha um olhar mais criterioso. Fran, quer acrescentar algo ainda? Não. Então, gente, nesse segundo momento que a gente tem, é um momento mais descontraído, a gente foge um pouquinho de todos esses assuntos, né, que a gente já trabalha, e é tipo como uma espécie de bate-volta, a gente faz algumas perguntinhas, algumas mais descontraídas, outras mais reflexivas, mas aí a gente faz a perguntinha, coisas simples, e aí vocês duas respondem, no caso, vocês duas convidadas hoje, né? Certo? Ok. Vou começar fazendo a primeira aqui, se a Marina deixar. Uai, à vontade. Então, obrigado. A Marina tá calada. Mas a primeira pergunta, eu queria saber se existe algum livro ou algum material que pode estar auxiliando nessa jornada de evangelizador.
Nossa, tem muito. Tem muitos, meninos do Tem céu. muitos livros. A gente fica até assim, nós estamos fazendo seminários, né, estudando capítulo a capítulo com os evangelizadores da Casa Ferro. Aí a gente fica assim, qual livro que a gente vai estudar agora? Então, a gente fez uma lista assim, de livros. Mas tem muitos. O Mestre na Educação, tem os livros da Cíntia, que apesar dela tratar muito dos bebês, ela fala muito da questão da evangelização, né? Até o que tem a Inês na capa, a Arte de Educar. Maravilhoso esse livro. Que mais? Tem muito livro. A nossa biblioteca, ela é repleta, né, de coisas assim. Nossos filhos são espíritos, do Hermínio Miranda. Tem muito livro bom que fala de educação e de evangelização, né? Se tiver mais Eu algum, gosto Fran, para de indicar? são 3 ou 4 livrinhos, que chama Prática Pedagógica na Evangelização, do Walter Oliveira Alves. Também. Que ele trabalha o Livro dos Espíritos, né? Eu gosto dele. E ele tem uma parte que é de formação do evangelizador e depois tem a parte de como ensinar o Livro dos Espíritos. Nossa, eu já usei esse livro tanto para estudar, para trabalhar com Eu também, ele é muito bom evangelização. mesmo. E esses que você citou, claro. Muito bom. E todos esses livros vão estar na nossa descrição, então você que ficou curioso aí para saber um pouquinho mais, vai estar aí na nossa descrição do podcast. E aí eu queria perguntar para vocês uma coisa assim, bem aleatória mesmo. Já ficou com preguiça de ir pro centro? Não Quem vale nunca? mentir. Vixe, já fiquei com Preguiça, assim, preguiça, não. já Às vezes peguei raiva. desânimo, cansaço mesmo, né? Mas tem horas que bate um desânimo. Mas a gente tem que tomar uma injeção de ânimo e seguir adiante. Não, já fiquei com preguiça. Mas a minha mãe tinha um método muito bom para ensinar a gente a não ter preguiça. Foi ótimo. Porque quando eu era adolescente, quando eu era jovem, ela deixava a gente sair, passear. Minha mocidade ela começava 8 horas da manhã no domingo e terminava meio-dia, era a manhã inteira. Ela falou: você pode sair? Pode, você tem que arrumar carona para ir embora. E se você dormir na casa dos seus amigos, não interessa, você pode ir, vou usar a palavra dela, para o quinto dos infernos. Mas no outro dia você tem que ir para a mocidade com a cara boa, tá? Então, foi bom porque a gente aprendeu a lidar com as adversidades para ir para casa espírita. Você está cansado, não interessa, dorme domingo à tarde. Você estava de ressaca, porque jovem apronta, né? Não interessa, ia para a mocidade, à tarde a gente resolvia esse problema. Você ficou triste, viu o seu crush na balada com outra, à tarde você resolve esse problema, porque no domingo de manhã tinha que ir para a mocidade. E detalhe, não era só ir não, né? Era ficar com a Aí a cara gente vai boa. aprendendo. Não sei se é muito pedagógico, né? Se é neurocompatível, se dialoga com a disciplina positiva, porém lá em casa, assim, o método funcionou, a gente venceu na vida. Tá certa. Tia Elisama, você concorda? Assim, a senhora que tem uns Nossa, eu também adolescentes fazia jovens. isso. Até que a minha mãe não fez muito isso, não. Assim, mas eu sempre fui muito caxias com horário, essas coisas, né? Mas, assim, os meus meninos também era desse jeito. Não, você pode fazer o que você quiser, mas no dia da evangelização tem que ir, né? E aí eles Tem que iam. ir. Enquanto eu fui a Tem que ir. coordenadora, agora hoje que eu não sou mais, meus filhos adultos fazem o que querem, né? Mas eu pego do pé também. E assim, agora brincadeiras à parte, né? Dessa parte assim do tem que ir. Eu acho que a gente também vai, à medida que a gente vai se tornando trabalhador, a gente vai percebendo a necessidade do trabalho, né? No meu caso, enquanto médium psicofônica não tem muito assim escolha, né? O seu espírito quase que me levanta da cama, vamos, filhinha, porque a gente precisa ir pro centro espírita, a gente precisa de ajuda, né? Então, Pois assim, é.
a gente vai se envolvendo com o trabalho na casa espírita e os compromissos eles vão, né, ficando mais intensos e aí não tem como fugir deles, né? Às vezes a preguiça até bate, o desânimo, às vezes a gente tem as- os momentos de dificuldade aí com alguns trabalhadores, todos nós já vivenciamos isso, né? Fases difíceis, mas o compromisso com a gente mesmo e com o trabalho, ele vai nos levando adiante, né? Sim, sim, exatamente isso. E, por fim, uma última pergunta, né? Ela não é muito bem uma pergunta, vai servir mais como um incentivo, um conselho para os jovens que estão começando ou então estão já há pouco tempo nessa jornada de ser evangelizador. Eu queria saber de vocês qual foi a maior lição que vocês já aprenderam enquanto evangelizadoras. Nossa, a maior lição minha é quando eu vejo assim o resultado de coisas que a gente falou em sala, ou praticou, ou fez alguma coisa, e que você vê o progresso daquelas criaturas, sabe? Assim, você vê eles dando exemplo e praticando aquilo que você falou, que você vivenciou. Então eles falam, eu aprendi com a Tia Elisama isso, isso. Nossa, isso para mim cala fundo assim no meu espírito, e eu fico muito feliz com o resultado, né? Apesar de que a gente também não tem que ficar esperando. Nós estamos na semeadura, né? Um dia vai florescer, mas é muito bom você saber que você está fazendo alguma coisa que está entrando ali naquela mente, coração, e vai florescer um dia. Então, a maior alegria é essa mesmo. Eu concordo com eles ambos, assim, é difícil a gente perceber, assim, mas eu tenho algumas alegrias nessa vida, assim, por ter sido, sempre trabalhar em mocidade espírita, às vezes eu fico muito tempo sem ver os meus evangelizandos, quando eles saem da mocidade, né? Mas às vezes reencontro, tia Franciele, né? E eles dão um feedback com tanto carinho, assim, aí esse feedback é interessante, mas assim, uma das grandes realizações da minha vida realmente foi o trabalho no Mocizade, assim, foi uma grande escola para mim. E aí, quando eu vejo hoje coisas, por exemplo, os subsídios é um trabalho que a gente entrou na federação vendo a necessidade de realizar, né? E aí ele sai 15 anos depois, né? E aí você vê que o trabalho ele vai acontecendo no ritmo dele, na necessidade dele, de acordo com a demanda dele, né? E com as necessidades daquele público ali, né? Acho que a gente não tem que trabalhar pensando no resultado. A gente tem que trabalhar buscando ser instrumento, né, dos Espíritos, ser instrumento de Jesus e trabalhar porque o trabalho nos faz bem, né? Trabalhar porque o trabalho nos faz evoluir e crescer. Eu tive uma vivência uma vez, foi na reunião mediúnica, não foi no, no, Na sala de evangelização. na sala de evangelização, né? Eu achei engraçado assim que sempre sempre tive uma ligação pessoal com a Espanha, família, dança flamenca, tarará. E quando eu viajei para fora, fui para Espanha, voltei com uma dor de cabeça. Dor de cabeça, faz acupuntura, faz raio-x, nada, dor de cabeça. No dia do trabalho mediúnico, tô desconfiado com essa dor de cabeça aqui, no espírito precisando de atendimento, de ter feito, né? Aí na reunião mediúnica, eu pedi ajuda de um companheiro meu de trabalho. Falei assim: olha, eu precisando atender um irmão desencarnado, eu tô tão cansada, tô com tantos dias de dor de cabeça, eu acho que eu não consigo dar passividade. Será que você consegue atender esse irmãozinho? E aí eu dialogo com ele. E aí esse irmão, ele manifestou já me dando uma bronca. Graças a Deus, tô aqui querendo falar que você tem anos, você não quer me ouvir? Se eu tenho uma revolta, porque todo mundo esqueceu, só eu que lembro.
né? Ele foi falar do nosso passado lá nas Europas, que todos nós viemos de lá para cá, né, meus irmãos? Foi só eu, Franciele, que tive fiz isso. Se vocês lerem Coração do Mundo para o Evangelho, a gente veio nos barquinhos, né? Todo mundo junto. Mas ele foi e contou, né, e tal, da nossa história junto. Ele tinha uma revolta de que, comigo e com a minha mãe especialmente, minha mãe é trabalhadora muito atuante lá no Segal, que a gente estava ali naquela escola e ele não tinha oportunidade de estar naquela escola. E eu imagino que ele me referia à escola Casa Espírita, não à escola André Luiz, que é a escola do Segal. E aí, o que aconteceu? Num dado momento em que ele se sensibilizou ali, que a gente fala que a gente havia mudado, que a gente não. O esquecimento era uma bênção, que se ele se permitisse reencarnar, seria muito bom para ele. Ele falou assim: olha, eu só quero reencarnar se vocês me garantirem que eu vou poder vir a uma escola como essa. E aí eu fiquei profundamente emocionada. E aí, porque aquela escola Casa Espírita, em especial Segal, que eu frequento Segal desde 4 anos de idade, né? Ela é importante demais para mim. Quem sabe não fui eu, em algum momento da minha história, não pedi assim, por favor, deixa eu reencarnar, mas pelo amor de Deus, deixa eu reencarnar assim, nascendo dentro do centro espírita. Ele pediu, por favor, eu quero esquecer, tá bom, eu aceito esquecer, eu vou reencarnar, mas eu quero reencarnar vindo numa escola como essa. E aí, quem foi recebê-lo e acolhê-lo naquele momento ali para levá-lo para, certamente, as os pronto-socorros no mundo espiritual, né, as casas de acolhida, foi um professor de música, porque ele era músico, esse espírito, e esse professor estava vestido com roupa de frade, então provavelmente trabalhava na igreja, e ele fez um compromisso ali de utilizar o dom dele para a música naquela escola. Então vejam bem, a gente é instrumento de coisas que a gente nem sabe o que é. O espírito veio ali, né? Ele precisava, de alguma forma, dialogar comigo, talvez pedir perdão de uma história que a gente tinha no passado, para ele seguir em frente. Esse é um ponto da história. Mas não foi isso que me tocou. O que me tocou foi o fato dele, para ele conseguir, para ele ter coragem de reencarnar, eu assegurar para ele, ter a certeza de que ele podia reencarnar, que ele ia ser acolhido numa escola como aquela, uma escola de evangelização de almas chamada Centro Espírita, uma casa espírita que funciona bem, que ele vai poder tocar música, que ele vai ter a possibilidade de atuar, de agir, de realizar, sabe? Isso me emociona. Todas as vezes que eu lembro dessa história, eu fico profundamente emocionada por conta da relevância disso enquanto trajetória de um espírito. Nós fizemos esses pedidos, né? Antes de reencarnar. Muito linda essa história. Muito linda. Eu não esqueço dela. Fica uma linda mensagem, né, pra gente aqui que tá ouvindo. E aí só explicando, né, por que eu tava com a dor de cabeça. Aí quando terminou o trabalho, só para fechar o assunto do ponto de vista da mediunidade, esse meu companheiro de trabalho que deu a passividade para o espírito, ele muito experiente mediunicamente, ele falou que eu fiquei aqueles 15 dias do retorno da viagem em diálogo com aquele irmão no mundo espiritual no momento do sono, e como a gente tinha uma história bem densa no passado, eu acordava com essas dores de cabeça realmente desse encontro, preparando para esse diálogo. Por isso, e aí eu fui embora sem dor de cabeça nenhuma. Né? Era realmente desse desgaste, preparando para esse diálogo. Então, assim, tem que ter preparação mesmo, seja para o trabalho mediúnico, seja para evangelizar, mas, assim, essa história, essa vivência, eu acho que eu nunca vou esquecer dela, porque eu achei muito linda. Nem a gente vai esquecer agora. Mas, gente, foi maravilhoso esse bate-papo nosso. A gente ficou mais caladinho, eu e a Marina, porque a gente estava aprendendo muito aqui com vocês falando. Foi ótimo. Marina, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Só quero agradecer muito a Elisama, a Franciele. Não as conheço, né, pessoalmente, mas voltando aí às nossas atividades presenciais, já quero muito conhecer. E fiquei fãzaça de vocês. Estava aqui mais caladinha mesmo, porque realmente a gente aprende muito, né?
eu falo por mim, assim, não sei o Diego, mas a gente vem pro podcast com a leitura do livro. E só, que a gente não tem tanta experiência, a gente não tem experiência com jovem, eu comecei a evangelizar tem poucos anos. Então, a gente vem cru de tudo. A gente é cozido aqui mesmo durante o episódio. Então é isso, só quero agradecer vocês. A gente só traz uma pequena experiênciazinha, né? Então, tá começando. Aí assim a gente tem só que ficar relembrando, porque na verdade a gente já vivenciou muita coisa, né? Aí a gente tem que estudar para relembrar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e saibam que vocês são muito queridos para nós. Gente, é uma alegria. Fico muito feliz de estar sempre colaborando, né? Como eu disse, Mocidade me chama que eu vou, que eu não dou conta de falar, não. Entendi. Pode deixar que vai me chamar muito. Não fala isso, depois a gente usa isso contra ela. Exatamente, Tá gravado. tudo gravado. Me fala o dia que eu falei não pro Mocidade, só quando eu tava parindo. Mas, gente, fica o nosso agradecimento aqui enquanto Mocidade, né? Vocês terem topado participar, foi maravilhoso esse nosso bate-papo. Espero que num futuro a gente possa ter uma parte 2 desse momento, a gente conversar sobre outras coisas também, ter essa troca, né? E ter uma oportunidade da Marina conhecer vocês pessoalmente também. Claro. E já encerrando o nosso debate hoje, no nosso bate-papo, quero pedir para vocês que sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @Mocizade, no Facebook, Mocizade Feego, no YouTube, nos canais Mocizade Feego e Fala Mocidade, e em todos os canais de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, você vai estar sempre encontrando a gente lá. Então, agradecer novamente, fica aí um abraço para todo mundo e até uma próxima oportunidade, gente. Um abraço.